o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Sainyoga Parva. Capítulo 4. Drupada fala. Drupada disse: ó de braços fortes, será, sem dúvida, assim como tu disseste. Duryodhana nunca desistirá do reino por meios pacíficos, e Dhritarashtra, que adora seu filho, o seguirá em seu desejo. E assim farão Bhishma e Drona por imbecilidade, e Karna e Sakuni por tolice. As palavras de Baladeva são aprovadas pelo meu julgamento, a conduta indicada por ele deve, de fato, ser seguida por um homem que deseja um acordo pacífico. Mas Duryodhana nunca deve ser abordado com palavras suaves. Violento por natureza, ele, eu creio, não pode ser trazido à razão por meio de gentileza. Em relação a um asno a gentileza está no lugar, mas com relação a animais da espécie bovina deve-se recorrer à severidade. Se alguém fosse falar palavras gentis para Duryodhana, violento por natureza, aquele indivíduo perverso consideraria o orador como uma pessoa imbecil. Se um comportamento gentil for adotado em relação a ele, o tolo pensará que ele ganhou. Que nós façamos exatamente isto. Os nossos preparativos. Vamos avisar aos nossos amigos para que eles possam reunir um exército para nós. Que mensageiros velozes vão até Salya, e Drishtaketu, e Jayatsena, e o príncipe dos Kekayas. Duryodhana também, de sua parte, enviará ordens para todos os reis. Pessoas honestas, no entanto, responderão ao pedido daqueles que lhes pedirem primeiro. Portanto, eu peço a vocês para se apressarem em apresentar primeiro a sua petição àqueles soberanos de homens. Parece-me que um grande empreendimento está nos esperando. Rapidamente enviem notícias para Salya, e para os reis sob o comando dele, e para o rei Bhagadata de coragem incomensurável que reside no litoral leste, e para o feroz Ardikya, e a Uka, e ao rei dos malas de mente poderosa, e Roshamana. Que Vrianta seja convocado e o rei Senavindu, e Valika e Mudjakesa e o soberano dos Shedis, e Suparsva, Suvalu, e aquele grande herói, Paurava, e também os reis dos Sakas, dos Palavas, e dos Daradas, e Surari, e Nadisha, e o rei Karnaveste, e Nila, e o rei valente Viradharma, e Durjaya, e Dantavakra, e Rukmi, e Janamejaya, e Achada e Vayuverga, e o rei Porvapali, e Boritejas, e Devaka, e Ekalaya com seus filhos, e também os reis da tribo Krausha, e o bravo Kshemamurti, e os reis do Camboja e as tribos Rishika, e da costa oeste, e Jayatsena e o rei de Kashi, e os soberanos da terra dos 5 rios, e o filho orgulhoso de Krata, e os soberanos das regiões montanhosas, e Janaki, e Susarma e Maniman, e Potimatsyaka, e o corajoso Drishtaketu, e o soberano do reino de Pansu, e Paundra, e Bandadara, e o valente Vryatsena, e a Parajita, e Nishada Vasumati, e Vryadvala de grande força, e Val o conquistador de cidades hostis, e o rei guerreiro Samudrazena com seu filho, e o Dava, e Kshemaka e o rei Vatadana, Esrutaios, e Dridaios, e o valente filho de Salva, e o rei dos Kalingas, e Kumara, inconquistável em batalha. Enviem rapidamente mensagens a eles. Isso é o que se recomenda para mim. E que este meu sacerdote, Brahmani erudito, seja enviado, ó rei, para Dhritarashtra. Dize a ele as palavras que ele deve dizer e o que deve ser dito a Duryodhana, e como Bhishma deve ser abordado, e como Drona, aquele melhor dos guerreiros em carros. Capítulo 5. Os Pandavas enviam um mensageiro pela paz. Krishna disse: essas palavras são dignas do chefe da tribo Somaka, e são calculadas para promover os interesses do filho de Pandu de força imensurável. Como nós estamos desejosos de adotar um comportamento hábil, este é, sem dúvida, o nosso primeiro dever. Um homem que agisse de outra maneira seria um grande tolo. Mas o nosso relacionamento com ambos, os Kurus e os Pandus, é igual, como quer que esses dois partidos se comportem um com o outro. Ambos, vocês e nós, fomos convidados aqui na ocasião de um casamento. O casamento tendo sido agora celebrado, vamos para casa bem satisfeitos.
Você é o principal dos reis, em idade e erudição, e aqui todos nós, sem dúvida, somos como seus pupilos. Dhritarashtra sempre nutriu um grande respeito por você, e você é também amigo dos preceptores Drona e Kripa. Eu, portanto, lhe peço para enviar uma mensagem para os Kurus, nos interesses dos Pandavas. Nós todos decidimos sobre isso, que você deve enviar uma mensagem para eles. Se aquele chefe da linhagem Kuru fizer as pazes em termos equitativos, então os sentimentos fraternos entre os Kurus e os Pandus não sofrerão dano. Se, por outro lado, o filho de Dhritarashtra se tornar soberbo e por tolice se recusar a fazer as pazes, então, tendo convocado outros, nos convoque também. O portador do Gandiva então ficará cheio de ira e o estúpido e pecaminoso Duryodhana, com seus partidários e amigos, encontrará seu destino. Vaisampayana disse. O rei Virata então, tendo honrado Krishna, o mandou para casa com seus seguidores e parentes. E depois que Krishna tinha partido para Dvaraka, Yudhishthira e seus seguidores, com o rei Virata, começou a fazer os preparativos para a guerra. E Virata e seus parentes enviaram mensagens para todos os monarcas, e o rei Drupada também fez o mesmo. E a pedido daqueles leões da raça Kuru, como também dos dois reis dos Matsyas e dos Panchalas, muitos senhores da terra possuidores de grande força foram ao local com corações alegres. E quando os filhos de Dhritarashtra souberam que os Pandavas tinham reunido um exército grande, eles também reuniram muitos soberanos da terra. E, ó rei, naquele tempo a terra inteira ficou apinhada com os soberanos da terra que estavam marchando para abraçar a causa ou dos Kurus ou dos Pandavas. E a terra estava cheia de grupos militares compostos de 4 tipos de tropas. E de todos os lados as tropas começaram a afluir. E a deusa terra com suas montanhas e florestas parecia tremer sob o seu passo. E o rei dos Panchalas, tendo consultado os desejos de Yudhishthira, despachou para os Kurus o seu próprio sacerdote, que era velho em idade e compreensão. Capítulo 6. Drupada fala para o sacerdote mensageiro. Drupada disse: dos seres aqueles que são dotados de vida são superiores. Dos seres vivos aqueles que são dotados de inteligência são superiores. Das criaturas inteligentes os homens são superiores. Dos homens os 2 vezes nascidos são superiores. Dos 2 vezes nascidos, os estudantes do Veda são superiores. De estudantes do Veda aqueles de mente culta são superiores. Dos homens cultos as pessoas práticas são superiores. E finalmente, dos homens práticos aqueles que conhecem o Ser Supremo são superiores. Você, me parece, está no próprio topo daqueles que têm mente culta. Você é eminente por ambos, idade e erudição. Você é igual em intelecto a Sukra ou Vrihaspati, o filho de Angiras. Você sabe que espécie de homem é o chefe da tribo Kuru, e que espécie de homem também é Yudhishthira, o filho de Kunti. Foi com o conhecimento de Dhritarashtra que os Pandavas foram enganados por seus oponentes. Embora instruído por Vidura, ele ainda assim segue o seu filho. Sakuni deliberadamente desafiou Yudhishthira para um jogo, embora o último fosse inábil no jogo, enquanto o primeiro era um perito. Inexperiente no jogo, Yudhishthira é ingênuo e firme em seguir as regras da classe militar. Tendo assim trapaceado o rei virtuoso Yudhishthira, eles não entregarão livremente o reino de modo algum. Se você falar palavras de justiça para Dhritarashtra, você certamente ganhará os corações dos seus homens combatentes. Vidura também fará uso daquelas suas palavras e dessa maneira alienará os corações de Bhishma, e Drona, e Kripa, e outros. Quando os oficiais de Estado estiverem alienados e os homens de luta estiverem relutantes, a tarefa do inimigo será ganhar de volta os seus corações. Entre mentes, os Pandavas, com facilidade e com todo o seu ânimo, tratarão de preparar o exército e reunir suprimentos.
E quando os partidários do inimigo estiverem alienados, e enquanto você pairar em volta deles, eles certamente não serão capazes de fazer preparativos adequados para a guerra. Este comportamento parece oportuno dessa forma. Em teu encontro com Dhritarashtra, é possível que Dhritarashtra faça o que você disser. E como você é virtuoso, você deve, portanto, agir virtuosamente em relação a eles. E para os compassivos, você deve falar sobre os vários sofrimentos que os Pandavas têm suportado. E você deve alienar os corações das pessoas idosas por discursar sobre os costumes da família que foram seguidos por seus antepassados. Eu não nutro a menor dúvida nessa questão. Nem você precisa ficar receoso de algum perigo da parte deles, pois você é um Brahmane, versado nos Vedas, e você está indo para lá como um embaixador, e mais especialmente, você é um homem idoso. Portanto, eu lhe peço para partir sem demora em direção aos Kauravas com o objetivo de promover os interesses dos Pandavas, determinando a sua partida sob a combinação astrológica, chamada Pushya e naquela parte do dia chamada Jaya. Vaisampayana continuou. Assim instruído pelo magnânimo Drupada, o sacerdote virtuoso partiu para Hastinapura, a cidade que recebeu o nome de Elefante. E aquele homem erudito, bem versado nos princípios da ciência de política, saiu com um séquito de discípulos em direção aos Kurus para promover o bem-estar dos filhos de Pandu. Capítulo 7. Duryodhana e Arjuna vão a Krishna por auxílio. Arjuna obtém Krishna, Duryodhana um exército. Os outros reis tomam lados. Vaisampayana disse, tendo despachado o sacerdote para a cidade que recebeu o nome de Elefante, eles enviaram mensageiros para os reis de vários países. E tendo enviado mensageiros para outros lugares, o herói Kuru Dhananjaya, aquele touro entre homens e filho de Kunti, partiu ele mesmo para Dvaraka. E depois que Krishna e Baladeva, os descendentes de Madhu, tinham ido para Dvaraka com todos os Vrishnis, os Andakas e os Bojas, as centenas, o filho real de Dhritarashtra, por enviar agentes secretos, se muniu de informações sobre todos os atos dos Pandavas. E sabendo que Krishna estava em seu caminho, o príncipe foi à cidade de Dvaraka por meio de cavalos excelentes possuidores da velocidade do vento, e levando com ele um pequeno número de tropas. E naquele mesmo dia o filho de Kunti e Pandu, Dhananjaya, também chegou rapidamente à cidade bela da terra de Anarta. E os dois descendentes da linhagem Kuru, aqueles tigres entre homens, ao chegarem lá viram que Krishna estava dormindo, e se aproximaram dele quando ele estava deitado. E como Krishna estava dormindo, Duryodhana entrou no quarto e se sentou em um assento refinado na cabeceira da cama. E depois dele entrou aquele que usa o diadema, o magnânimo Arjuna. E ele permaneceu na parte traseira da cama, demonstrando reverência e unido as mãos. E quando o descendente de Vrishni, Krishna, despertou, ele primeiro lançou seus olhos em Arjuna. E tendo-os questionado quanto à segurança de sua viagem, e tendo adequadamente dado os seus cumprimentos a eles, o matador de Madhu lhes perguntou o motivo de sua visita. Então Duryodhana se dirigiu a Krishna, com uma expressão alegre, dizendo, cabe a você me fornecer sua ajuda na guerra iminente. Arjuna e eu mesmo somos ambos igualmente seus amigos. E, ó descendente de Madhu, você também tem o mesmo relacionamento com nós dois. E hoje, ó matador de Madhu, eu fui o primeiro a vir a você. Pessoas honestas adotam a causa daquele que vem primeiro a elas. Assim é como os antigos agiam. E, ó Krishna, você está no próprio topo de todas as pessoas honradas no mundo, e é sempre respeitado. Eu peço a você para seguir a regra de conduta observada pelos homens honestos. Nisto Krishna respondeu, que você veio primeiro, ó rei, eu não duvido de maneira alguma. Mas, ó rei, o filho de Kunti, Dhananjaya, foi visto primeiro por mim. Por conta da sua chegada primeiro, e por conta de eu ter visto Arjuna primeiro, eu irei, sem dúvida, fornecer minha ajuda, ó Suryodhana, a ambos.
Mas é dito que aqueles que são mais novos em idade devem ter a primeira escolha. Portanto, Dhananjaya, o filho de Kunti, tem direito à primeira escolha. Há um grande exército de vaqueiros, totalizando 10 crores, rivalizando comigo em força e conhecidos como os Narayanas, todos os quais são hábeis em lutar no centro da batalha. Esses soldados, irresistíveis em combate, serão enviados para um de vocês e eu sozinho, decidido a não lutar no campo, e abaixando as minhas armas, irei para o outro. Você pode, ó filho de Kunti, escolher primeiro qualquer um desses dois que se recomende a você. Pois, segundo a lei, você tem o direito à primeira escolha. Vaisampayana continuou. Assim abordado por Krishna, Dhananjaya, o filho de Kunti, escolheu Keshava, que não lutaria no campo de batalha, o próprio Narayana, o matador de inimigos, incriado, nascido entre os homens por sua própria vontade, o principal de todos os kshatriyas e acima de todos os deuses e os danavas. E Duryodhana escolheu para si mesmo aquele exército inteiro, composto dos Narayanas. E, ó descendente de Bharata, tendo obtido aquelas tropas totalizando milhares sobre milhares, ele ficou muito satisfeito, embora ele soubesse que Krishna não estava ao seu lado. E tendo assegurado aquele exército possuidor de bravura terrível, Duryodhana foi ao filho de Rohini de grande força e explicou a ele o objetivo de sua visita. O descendente de Sura, em resposta, dirigiu as seguintes palavras para o filho de Dhritarashtra: tu deves te lembrar, ó tigre entre homens, de tudo o que eu disse na cerimônia de casamento celebrada por Virata. Ó tu encantador da família de Kuru, por tua causa eu então contradisse Krishna e falei contra as opiniões dele. E repetidas vezes eu aludi à igualdade do nosso relacionamento com ambos os partidos. Mas Krishna não adotou os pontos de vista que eu então expressei, nem eu posso me separar de Krishna por um único momento. E vendo que eu não posso agir contra Krishna, esta mesma é a decisão tomada por mim. Eu não lutarei nem pelos filhos de Kunti nem por você. E, ó touro dos Bharatas, nascido como tu és na linhagem Bharata, que é respeitada por todos os reis, vai e luta de acordo com as regras de retidão. Vaisampayana continuou. Assim abordado, Duryodhana abraçou aquele herói que maneja um arado como sua arma de combate, e embora sabendo que Krishna tinha sido afastado de seu lado, ele ainda assim considerou Arjuna como já derrotado. E o filho nobre de Dhritarashtra então foi até Kritavarma. E Kritavarma lhe deu um exército de tropas totalizando um Ashwini. E cercado por aquela hoste militar, terrível de contemplar, o Kaurava marchou adiante alegrando seus amigos. E depois que Duryodhana partiu, Krishna, o Criador do mundo, vestido em traje amarelo, se dirigiu a Kiritin, dizendo: por que razão você escolheu a mim que não lutarei em absoluto? Nisto Arjuna respondeu: eu não questiono que você pode matá-los todos. Eu também sozinho sou capaz de matá-los, ó o melhor dos homens. Mas você é uma pessoa ilustre no mundo, e esse renome o acompanhará. Eu também sou um pleiteante de fama, portanto, você foi escolhido por mim. Sempre foi meu desejo ter você para dirigir meu carro. Eu, portanto, peço a você para realizar meu desejo nutrido por longo tempo. O filho de Vasudeva então disse: é adequado, ó filho de Kunti, que tu te compares comigo. Eu agirei como teu quadrigário, que o teu desejo seja realizado. Vaisampayana continuou. Então com o coração contente o filho de Kunti, acompanhado por Krishna assim como pela nata da tribo da Zara, voltou a Yudhishthira.